Deus é maravilhoso. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. O livro do profeta Daniel, livro das revelações sagradas, capítulo de número 5. Nós vamos nesta noite meditar em um texto sagrado para você que veio nesta noite adorar o Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Não perca, aleluias, esse momento de adorar a Deus, de glorificar e de exaltar a Deus. Na medida do possível, glorifique e exalte a Ele, não porque nós devemos, mas sim porque Ele merece. Aleluia. É bom quando você entende o que Deus merece. É bom quando você toma ciência daquilo que Deus é para mim, para você. Glória a Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 5, diz assim: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os... Tem alguém que está lendo comigo nessa noite? Havendo Belsazar, versículo 2, provado o vinho, mandou trazer os vasos. Os vasos de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém. Pode sentar, glorificando a Deus nesta noite. Amados e queridos irmãos, eu quero trazer uma mensagem cujo tema é vasos na casa de Deus. Quantos vasos nós temos aqui nesta noite? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O texto que nós acabamos de ler, nós estamos nos referindo a uma situação dolorosa na Bíblia Sagrada. O texto que nós acabamos de ler aqui prova que Deus, Ele tem um zelo muito grande por aquilo que é seu. Escute bem isso aqui, guarde isso e leve para a sua casa, leve para o seu coração, guarde isso dentro, aleluia, do teu coração. Deus tem um zelo muito grande por aquilo que é dele. Aleluia. Deus tem um zelo muito grande por aquilo que é dele. Aleluia. Os irmãos sabem que o capítulo número 5 de Daniel, o povo, a nação de Israel, por ela ter se rebelado a Deus, ela está cativa, ela está presa. Ela está presa, escute bem, ela está cativa, ela está presa, ela está em outra terra que não é a terra dela. E juntamente com ela, a Bíblia Sagrada vai dizer que Nabucodonosor trouxe aquele povo, trouxe também o quê? Todos os utensílios da casa de Deus, Nabucodonosor trouxe também. E a Bíblia Sagrada diz que Nabucodonosor, seu reino passa, e passa para a sua geração. E quem é a sua geração? Belsazar. E Belsazar, quando assume o reinado, talvez em algum período, alguma data, ele resolve dar um banquete, porque tem gente que é assim, gosta de apresentar as coisas. E Belsazar, quando ele quer dar um banquete, ele vê que na Babilônia antiga tinha muita coisa boa, mas ele viu que tinha vindo de Jerusalém alguns vasos muito bonitos, vasos de ouro. E Belsazar resolve fazer uma loucura naquele momento. Ele pega os vasos, os utensílios que eram para estar a serviço de Deus, e resolve colocar vinho, resolve dar para as prostitutas, resolve dar para os homens maus. E Belsazar agora começa a dar o banquete. Ele pede para que aqueles vasos sejam trazidos à presença dele, e ele começa agora a beber vinho em vasos que eram destinados à obra de Deus. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que quando Belsazar está provando do banquete, a Bíblia Sagrada diz que aparece uma mão grande e
escrevendo em algum local ali daquele lugar onde eles estavam, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Quando todos começam a ver aquela mão grande escrevendo naquela parede aquela frase, o rei Belsazar começa a cair em espanto. Por quê? Porque ninguém jamais com seus olhos nus começou a ver algo tão extraordinário acontecendo aos seus olhos. E Belsazar agora começa a chamar os astrólogos, aqueles homens que entendiam de sonhos e de visões, para que dessem interpretação, para dizer o que aquela mão tinha escrito naquela parede. Até que vai um, vai outro, ninguém consegue dar interpretação. Chama-se Daniel. Quando Daniel é chamado à presença do rei, Daniel fala exatamente o que significava aquela frase. Mas o que me chama a atenção é que Daniel, antes de falar o que significava aquela frase, Daniel começa a falar para o rei o motivo daquela frase está escrita naquela parede. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer algo para você e vou falar bem alto e bem som para você entender. Não espere Deus escrever na parede o que você deve ou o que você não deve fazer. Aleluia. Não espere Deus escrever a sentença na parede. Quando menos espera aquela frase escrita, Mene, Mene, Tekel, Parsim, Daniel se apresenta diante do rei Belsazar e fala: ó rei, meu senhor, tu sabes que antes de ti, o rei Nabucodonosor, que foi o teu sucessor, a Bíblia não fala em ordem cronológica, sim, Nabucodonosor era pai ou se era avô de Belsazar, mas a Bíblia diz, e Daniel está falando, tu sabes que Nabucodonosor, teu pai, ele por muito tempo tentou, depois de toda a sua grandeza, ele se rebelou contra Deus e disse que toda a grandeza que tinha era por causa de sua glória, e por causa disso, ele teve que ir pastar num pasto, comer capim, até o dia em que ele se humilhou a Deus, e Deus dele teve misericórdia. Mas tu, ó Belsazar, sabia de todas essas coisas. Tu sabia, olha, Daniel fala, tu sabias disso. Tu tinha conhecimento disso, porque é ruim, irmão. Quando você não tem conhecimento, é ruim, irmão. Quando você não sabe, mas quando você sabe, aí, meu Deus. É ruim quando você pega sem saber, não é? Mas pior é ainda quando você sabe que é errado e você continua insistindo no erro. E Belsazar sabia muito bem o que o seu pai Nabucodonosor já tinha passado pelo processo, mas ele resolve pegar aquilo que é de Deus e dar, aleluia, e usar como se fosse de prazeres. Irmãos, aqui nós aprendemos duas coisas nessa noite. A gente tem que aprender a separar o que é meu, o que é seu e o que é de Deus. Não misture as coisas no reino de Deus. Não comece a misturar as tintas. O que é seu é seu, o que é de Deus é de Deus. Tem muita gente sofrendo por aí porque está misturando as coisas. Está misturando o que é de Deus com aquilo que é seu. Está misturando aquilo que é de Deus com aquilo que é do mundo. Irmão, começa a colocar as coisas dentro da tua casa em ordem. E o que é de Deus é de Deus. O que é seu é seu. E o que é do inferno é do inferno. Já dizia Jesus: dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E a Bíblia Sagrada diz que Daniel agora, além de dar o sermão ao rei, ele fala: está escrito, rei, Menemenel, pesado fostes e foste achado em falta, e este reino será passado de ti. A Bíblia Sagrada diz que na mesma noite, olha para cá, na mesma noite Belsazar morreu. Não brinque com aquilo que é de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com aquilo que é pertencente a Deus. Na mesma noite, Belsazar foi envelopado. Na mesma noite, aleluia, o reino que era de Belsazar foi passado para outra.
vasos na casa de Deus. O que é de Deus é de Deus. Aleluia. Jeremias capítulo de número 18. É uma passagem muito conhecida que nós já conhecemos. O versículo 1 até o versículo 6 diz que Deus convida Jeremias a descer à casa do oleiro e ver como é que o oleiro começava a formar o vaso, e via como é que ele amassava, quebrava, e como o vaso na mão do oleiro se quebrava, e daquele vaso Deus começava a fazer, o oleiro começava a fazer outro vaso. E ele diz: porventura não é assim Israel na minha mão? Eu não posso fazer com ele o vaso que me apraz, irmão. A melhor coisa é você estar na mão de Deus. É melhor você ser um vaso na mão de Deus, quebrado, machucado, do que você ser um vaso na mão de Satanás. É melhor você ser um vaso e estar na mão de Deus, Deus te machucar, te quebrar, te moer, te amassar, do que você ser um vaso e estar na mão do inimigo. É melhor você estar na mão de Deus. Eu parei nesta manhã, às 4 horas da manhã, e falei: Deus, obrigado. O Senhor me visitou às 4 da manhã nessa madrugada, e Ele falou comigo bem claro nesta noite. Eu quero que você ouça isso aqui. É melhor você ser um vaso, irmão, e estar na mão de Deus. Se Deus resolver te amassar, se Deus resolver quebrar, se Deus resolver rachar você, aceite. É melhor do que você ser rachado pelo inferno. É melhor do que você ser rachado pelo mundo. Aleluia. Vasos na casa de Deus. Aleluia. Diga-se de passagem que quando Deus nos quebra, diga-se de passagem que quando Deus quer nos refazer um vaso novo, é para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. O terceiro tipo de vaso que nós encontramos aqui está lá em 2 Coríntios. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele vai dizer à igreja dos Coríntios que existem vários vasos na casa de Deus, e entre esses vasos que tem na casa do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Em Efésios, melhor dizendo, capítulo 2, alguns vasos são de prata, outros são de bronze, outros são de ouro, outros são de madeira, e ele vai dizer à igreja: uns são para a honra e outros são para a desonra. Uns são para glorificar Deus e outros são para que não glorifique a Deus. 2 Timóteo, lá em 2 Coríntios, o capítulo 4, o versículo 7, diz que na casa de Deus também existem vários tipos, aleluia, de vasos. Mas entre esses vasos, agora que Deus faz um homem. Qual é o vaso? O homem. É um vaso precioso que Deus fez. Eu não sei se você pode, aleluia, mas se você puder dizer para essa pessoa, diga: você é um vaso precioso que Deus fez. Você é um vaso precioso na Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Você é um vaso. E o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, diz: